noite para você. Boa noite. 11 ônibus queimados. Em apenas 45 dias, Belo Horizonte já tem o maior número de coletivos incendiados desde 2010. 4 foram destruídos desde a madrugada de ontem. As imagens mostram parte do ônibus tomada pelas chamas que alcançam a rede elétrica. Observe que um outro veículo está bem próximo. No mesmo instante, sobe com fogo uma fumaça densa e escura. Essa outra imagem mostra mais um ônibus incendiado. Desse aqui, só sobrou a carcaça. Em pouco mais de 24 horas, 10 ônibus foram incendiados. 7 na região metropolitana e 3 aqui em Belo Horizonte. Um deles, na noite de ontem, por volta das 10 horas, aqui na marginal do anel rodoviário, região noroeste da capital, quando suspeitos pararam o ônibus, mandaram o motorista, trocador e passageiros descerem e atearam fogo no veículo. Além da capital, os crimes ocorreram em Contagem, Betim, Vespasiano e Sarzedo. Alguns suspeitos já foram presos e a polícia acredita que os ataques tenham relação com ações de repressão ao tráfico de drogas nessas regiões. Mas o Sindicato das Empresas de Transportes de Belo Horizonte chama a atenção para os números. Só esse ano já foram 10 ônibus incendiados na capital. Se você somar no sistema todo metropolitano, você vai ter mais de 20 carros queimados aí. E esses atos, eu acho que isso ultrapassou a simples codificação do Código Penal. Eu acho que isso passaram a ser atos de terrorismo marginal. Segundo o sindicato, um ônibus destruído gera prejuízo de cerca de R$400 mil, já que não há seguro para esse tipo de caso. A falta do coletivo sobrecarrega o serviço e prejudica o usuário. Quando você queima um ônibus, você consegue atender de certa forma, mas tem hora que vai ficar sem ônibus mesmo. Cada ônibus desses transporta média de 500 passageiros por dia. Esses 500 passageiros vão ter que se virar para embarcar em outros meios de transporte ou em ônibus. Vão lotar ônibus aí fora de horário dessa maneira. De acordo com o Sindicato do Transporte Metropolitano, a Polícia Militar vai intensificar a vigilância. No caso específico de ontem para hoje, o comandante do batalhão de Birité, o tenente-coronel Hércules, conversei pessoalmente com ele e que já se dispôs desde ontem a colocar escoltas policiais, principalmente nos horários de pico e nos locais onde há maior incidência que possam vir a acontecer esse crime violento. E nesta tarde, mais um ônibus foi queimado na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi incendiado na via expressa de Contagem. Bombeiros combateram as chamas e ninguém ficou ferido. As investigações continuam para identificar os autores e as possíveis motivações para os ataques. A Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de executar com tiros na cabeça um homem que estava com a filha de 9 anos dentro de casa. Segundo as investigações, o crime aconteceu por causa da disputa de venda de drogas na região leste da capital. À direita no seu vídeo está Vitor Alexander Gonçalves, de 21 anos, e de acordo com a polícia, autor dos disparos que mataram o William na frente da sua filha de apenas 9 anos. Ao lado dele, o mandante do crime, Diego Henrique Aurélio da Silva Pereira, de 29 anos. O William foi morto na frente da filha de 9 anos, que implorou para o Vitor Chola, autor, não executá-lo. E o Vitor não deu ouvidos à menina e deu 2 tiros na cabeça do pai dela na frente da menina de 9 anos. Porque essa vítima, o William, atentou contra o pai dele, do Vitor Chola, há um tempo atrás e deixou o braço dele prejudicado. Segundo a polícia, a briga entre as gangues havia esfriado, até acontecer um baile funk na região. Lá, o primo da vítima se desentendeu com Diego, o Dino. Este designou a Vitor, vulgo Chola, a missão de matar o William. Detalhe, havia uma lista de extermínio a ser cumprida. Nesse baile funk, um desacerto entre o cabeça lá do 90 Lojas, o Diego, e um familiar da vítima, o Flávio, primo dele, brigaram e, por conta disso, trocaram ameaças e a gangue do 90 Lojas soltou uma lista de familiares que morreriam da gangue da Vila, né, pelo WhatsApp. E eles começaram matando o William. Os 2 que não quiseram mostrar o rosto negaram tudo. Tem nada a falar, não.
Mas a acusação é grave, rapaz. Diz que você matou em frente a menina de 9 anos. Eles falam, quem tem boca fala o que quer. Diego Henrique e Vitor Alexander já têm passagens pela polícia, que promete combater fortemente o tráfico na região do Horto. Os dois exercem a traficância ali na gangue 90 Lojas, que é uma gangue muito maléfica, que já ocasionou muitas mortes. Estava mais tranquilo, mas depois desse baile funk já iniciou novamente vários homicídios ali na área, por isso nossa atuação rápida. Haverá resposta da polícia e das forças de segurança. Foram presas pela Polícia Civil 7 pessoas que participavam de um grupo especializado no roubo a residências na região centro-sul da capital. O grupo era investigado há mais de 6 meses e estaria envolvido em pelo menos 4 assaltos só neste início de ano. Essa família se preparava para sair de casa quando foi abordada pelos criminosos. Todos foram rendidos e levados para dentro da residência. Nesta outra imagem, um senhor que fazia trabalhos de pedreiro é rendido e obrigado a entrar na casa. A ação dura 8 minutos. Um carro para na porta da casa e os bandidos entram, levando pertences e até uma mala. Os roubos aconteceram no bairro Mangabeiras, região centro-sul da capital. Em menos de um mês, 4 casas foram alvos dos criminosos. No mês de janeiro, do dia 9 de janeiro a 3 de fevereiro, essa quadrilha ela atuou e cometeu 4 roubos, que nós temos notícia até então. 9 suspeitos foram identificados pela polícia. 7 já estão presos e foram apresentados hoje na delegacia. Segundo a polícia, os chefes da quadrilha são Lucas e Rafael. Eram eles que planejavam tudo. As vítimas eram escolhidas de acordo com a oportunidade. O objetivo era roubar joias, armas e dinheiro. Eles utilizavam sempre de arma de fogo, tá? E era grave ameaça. Chegavam a encostar arma na cabeça, no peito das vítimas. Eles aproveitavam a primeira oportunidade para ingressar na residência das vítimas. Não tinha, por exemplo, identificavam uma casa para poder entrar. Eles esperavam a oportunidade surgir. Às vezes, a abertura de um portão, alguém entrando na residência, algo desse tipo, que eles pudessem ingressar no imóvel, abordar as vítimas e subtrair os bens. Todos já têm passagem por roubo. Luiz Henrique e Marcelo ainda estão foragidos e a polícia pede a ajuda da população para tentar encontrá-los. Contamos com a colaboração da população no sentido de, assim que visualizarem as imagens, reconhecerem algum deles, procurar a unidade policial da sua área onde ocorreu o fato, para que melhor seja apurado o fato, né, e que eles possam também cumprir a pena referente a esses crimes. Um engavetamento envolvendo 11 veículos deixou uma pessoa morta e outras 2 feridas na madrugada de hoje na rodovia Fernão Dias. Direto da nossa redação, o repórter Igor Calian tem as informações. Boa noite para você, Igor. Conta pra gente onde foi esse acidente. Olá, Gisele, André, uma boa noite para vocês, pessoal que acompanha o Band de Minas. Olha, esse acidente ele foi na rodovia Fernão Dias, na cidade de Cambuí, que fica aí no sul do estado de Minas Gerais. Olha, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 3 carretas, 5 caminhões, uma van e 2 carros se envolveram nesse acidente. No total, são 11 veículos nesse engavetamento. E para o pessoal de casa entender como que aconteceu esse acidente, uma carreta acabou batendo aí na traseira de um caminhão. A gente ainda não tem as informações, a polícia ainda investiga as causas desse primeiro acidente e os veículos que vinham atrás não conseguiram parar. Então a gente teve aquele efeito dominó. Um veículo foi batendo na traseira do outro até que os 11 ficassem engavetados. Infelizmente, o motorista desse primeiro caminhão que bateu acabou morrendo no local e mais 2 pessoas ficaram com ferimentos graves. Pela manhã, o trânsito ainda estava um pouco lento na Fernão Dias, aí na altura da cidade de Cambuí, mas logo, já no início da manhã, acabou sendo liberado 100% da rodovia. Então, Gisele, André, infelizmente, aí um acidente com 11 veículos e uma vítima fatal em Cambuí, no sul de Minas. Oi, Igor, muito obrigado pelas informações aí. Está direto da nossa redação, né? Ele fica lá na nossa central de apurações, onde a gente fica correndo atrás das notícias. Por isso que ele traz aqui para a gente. Ele falou, tem uma notícia nova aqui. A gente chama o Igor para conversar com a gente, que é muita gente boa, o Igor também, né? Com certeza. Olha aqui, um policial e 2 suspeitos de assalto ficam feridos em troca de tiros. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação para você. E a gente vai mostrar também que a capital está florida. São as quaresmeiras dando um charme à nossa cidade. A gente volta já já. Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma cooperativa. 2 suspeitos também ficaram feridos. E essa é a segunda vez que o mesmo local é alvo da ação de criminosos em menos de um mês.
Os policiais de Andradas chegaram à cooperativa para verificar uma denúncia de que criminosos teriam invadido o local. Ao chegarem, os militares foram recebidos a tiros pelos bandidos. 2 suspeitos e um policial foram baleados durante a troca de tiros. Nessa troca de tiro, o policial foi alvejado no ombro, né, outro tiro pegou no colete, na altura da cintura, e 2 indivíduos, né, os autores aí da tentativa de roubo, foram baleados também. Um com tiro no joelho e o outro com 2 tiros na altura do peito. Os 2 criminosos e o policial foram encaminhados para o hospital da cidade. Um dos bandidos precisou passar por cirurgia e não corre risco de morte. Segundo a Polícia Militar, alguns suspeitos conseguiram fugir por um cafezal que fica ao lado da cooperativa. Policiais de cidades vizinhas reforçaram o efetivo para que uma busca fosse realizada no local. De acordo com a PM, essa é a segunda vez que a cooperativa é alvo da ação de criminosos em menos de um mês. Os envolvidos não têm ligação com o novo caso, mas já possuíam várias passagens pela polícia. A gente conseguiu prender 2 indivíduos em flagrante delito, né, recuperar a arma que eles utilizavam, né, munições, HT na frequência da polícia e até a escada que estavam utilizando aqui para subir no barracão, a gente recuperou também. E mais uma vez, nós vamos falar da onda de violência contra agências bancárias no interior do estado. Dessa vez, bandidos colocaram fogo em caixas eletrônicos em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Todos conseguiram fugir e são procurados pela polícia. A ação dos bandidos aconteceu na noite desta segunda-feira, por volta das 10h15, nesta agência da Caixa Econômica Federal, localizada aqui na Avenida Prudente Moraes, bairro Abadia. Segundo informações, 2 homens chegaram numa motocicleta de grande porte. O garupa desceu, entrou na agência carregando um líquido inflamável e jogou em 6 caixas eletrônicos e depois provocou incêndio. Este vídeo, gravado por morador das proximidades do banco, mostra o exato momento em que chega um caminhão do Corpo de Bombeiros de combate de incêndio. A equipe trabalha rápido e em poucos momentos o fogo é apagado. Estas fotos mostram como ficaram os caixas eletrônicos da agência, bastante danificados. Policiais militares também chegaram rapidamente e, em meio à fumaça, constataram que nenhum caixa foi arrombado e que os bandidos não levaram nada. O oficial comenta que ocorrências de arrombamento são bastante comuns no horário da madrugada. Daí, a importância de se usar meios de segurança como forma de dificultar a ação dos bandidos. Sim, é uma ocorrência que nós trabalhamos em cima delas, a parte de prevenção, né, para evitar esses crimes na madrugada. Temos o patrulhamento preventivo que nós fazemos na porta dessas agências bancárias para evitar explosão, evitar esses danos que ocorrem em caixa eletrônico. Futebol. De volta ao Cruzeiro, o volante Lucas Silva está confiante com a nova fase de trabalho. O repórter Diogo Ramalho fez uma entrevista especial com o jogador, que na passagem pela Europa chegou a ser desacreditado pelos médicos depois de descobrir um problema no coração. Contra a Chapecoense, ele foi chamado. Aquela conversa ainda do lado de fora do campo era a certeza de que após 2 anos, Lucas Silva voltou para casa. Foi uma escolha minha, tive proposta, sim, de outros clubes do Brasil, da Europa. Não pensei muito, já me vi jogando, vivendo os grandes momentos que eu vivi aqui no Cruzeiro, voltando a mostrar meu futebol. E assim foi o pensamento e assim será para esse ano. Aqui ele fez história mesmo, bicampeão brasileiro e uma das peças fundamentais daquele elenco, o que o levou para o futebol espanhol, para o milionário Real Madrid. Mas lá, poucas oportunidades. Joguei Champions League titular, Campeonato Espanhol, e logo depois não tive mais sequência, onde isso prejudicou um pouco na minha adaptação. Fiquei até a janela de transferência do final do ano passado apenas treinando e que eu não queria ficar mais parado porque é muito ruim e que eu gostaria de um ano todo para eu jogar, para eu mostrar meu futebol novamente. E foi aonde o pensamento aqui no Cruzeiro. Tudo começou aqui há 10 anos, quando ainda garoto Lucas Silva chegou à Toca da Raposa 1 para integrar a base do clube. Tempos depois, já consolidado na carreira, o maior susto de sua vida, uma alteração em um exame cardíaco. Não senti nenhuma fraqueza, não senti nenhuma tontura, mas que para preservar a minha integridade física também, seria necessário fazer uma bateria de exames, seria necessário ficar um período parado em observação. Foi aonde isso também
Me prejudicou porque não pude ter sequência e era logo no início de temporada. Chegou a pensar no pior, Lucas? Passou pela sua cabeça parar de jogar futebol? Até mesmo o médico cogitou comigo essa hipótese, que poderia parar de exercer atividade física de alto nível, porque eleva bastante a frequência do coração e que essa hipótese não estava descartada. Isso me preocupou um pouco durante uns 2, 3 dias, mas logo depois, quando eu fiz, o médico já disse que não sabia por que essa alteração, que estava tudo normal com o coração e que os outros exames também ia dar ok, como foi. E aí sim, eu fiquei tranquilo, já sabia que poderia fazer qualquer exame que iria estar apto a voltar a praticar atividade física de alta performance, então eu fiquei tranquilo. E o que eu mais queria era fazer todos os exames, todos os testes para voltar em campo. Passado o susto, aos quase 24 anos, Lucas está em casa, cheio de sonhos. O Cruzeiro está todo muito bem estruturado para fazer um grande ano. Também tenho objetivos pessoais, mas claro que coloco à frente o meu objetivo principal e coletivo com o Cruzeiro, que é conquistar título, está cada vez mais aqui na história do Cruzeiro e que aí os objetivos pessoais também serão alcançados, que é a seleção, que é fazer parte do grupo do Tite e disputar uma Copa do Mundo. No peito, falando, tá funcionando, tá batendo e vai continuar. É uma boa pro Cruzeiro, viu? Com toda certeza. Acho que vai dar certo. Agora a gente vai fazer um convite a você de casa. Andar pelas ruas da capital olhando para cima. Só que não é para ver prédio, não, viu? A gente está falando de outra coisa, né? O nosso convite é para você ver que a cidade, gente, está toda florida. Por onde a gente passa, as quaresmeiras, espécie que é a árvore símbolo aqui de BH, desabrocharam e chamam a atenção dos mais atentos. Elas enchem as ruas e avenidas de cores: rosa, roxa, branca. Seriam buganvílias, quaresmeiras e resedás. A gente tem várias espécies de árvores, até mesmo nativas, que florescem muito mais no verão. Como pode plantas florescerem nesse calor belo-horizontino? Sim, isso é possível. Algumas delas costumam desabrochar nessa época do ano, entre dezembro e março. Não que elas sejam mais resistentes, mas são plantas que gostam mais de sol, precisam de sol para florescerem mesmo, para ter flores lindas, exuberantes. Elas gostam mesmo do verão, então elas estão floridas assim, até março você pode ver que elas estão floridas. Mas uma espécie acabou se tornando símbolo da capital mineira. Dona das flores roxas, a quaresmeira pode ser facilmente reconhecida pelas ruas da cidade. Aqui nosso bioma é muito cerrado, Mata Atlântica. Nós temos assim hoje algum remanescente ainda de Mata Atlântica. A quaresmeira é uma representação, eu acho que, da nossa flora brasileira. É uma planta nativa e a gente tem muita espécie delas aqui na região de Minas Gerais, na região da Bahia, do sul da Bahia, São Paulo, Rio. Então, a região sudeste geralmente tem muita quaresmeira. O colorido exuberante renova a paisagem urbana e deixa a cidade mais bonita e charmosa. Você sabia que já dá para seguir os ônibus pela internet? Depois do intervalo a gente te conta como. E a gente vai falar também de carnaval, porque até monumentos históricos da cidade vão ganhar fantasia nesse ano. É daqui a pouco, a seguir. Até já. A BH Trans fez uma parceria com o Google e agora as informações em tempo real dos ônibus da cidade também vão estar na plataforma. A ferramenta começou a funcionar nesta semana. Os usuários do transporte coletivo da capital agora têm informações em tempo real sobre os horários dos ônibus municipais.
Para utilizar a novidade, basta acessar o Google Maps no computador celular ou tablet. Ao traçar uma rota com a opção Transporte Coletivo, o Google Maps indica a linha de ônibus, o valor da tarifa a ser paga no itinerário e a previsão do horário em que a linha vai passar no ponto de ônibus sugerido. Por meio da ferramenta, o passageiro consegue saber ainda se o ônibus está adiantado ou atrasado em relação ao horário padrão. Se você estiver fora do ponto de ônibus e quiser saber, por exemplo, como você vai se deslocar ao ponto de ônibus, ele vai te dar o caminhamento a pé, o tempo médio de caminhamento até o próximo ponto. E você pode ainda escolher se a sua viagem vai ser feita pelo menor trajeto, pela menor quantidade de transbordos. Então ele tem essas funcionalidades a mais. Nas ruas, muita gente ainda desconhece a ferramenta, mas acredita que vai ajudar bastante. Facilitou demais a conta. Você está trabalhando, olha o itinerário, desembola. Facilita muito, porque eu já vou saber o horário, quando sai do final, hora que passa no ponto, ajuda muito, demais. Porque assim a gente vai estar sabendo o horário e não vai estar perdendo os ônibus, né? Perder o ônibus é duro, né? É, sim. No ritmo da folia, o espírito carnavalesco vai vestir os monumentos da capital. Dá uma olhada. Estátuas, bustos e praças vão literalmente se vestir para o carnaval da capital. Na correria do dia a dia, ninguém olha, ninguém vê a sua cidade. Sentir a cidade, ver a cidade diferente é muito importante. Eu acho que o papel do poder público é um pouco isso. O projeto, que ganhou o nome de Decora BH, vai enfeitar os monumentos com adereços elaborados com material reciclado. A roupa da banda de música ganhou um toque especial. O Duque de Caxias será, nesse carnaval, o general da banda. Então ele tem que ter mão, tem que ter tambor, tem que tocar o instrumento, e a gente resolveu, para criar um contraste entre o nosso carnaval tradicional e o nosso carnaval reciclagem, o lixo zero, a revelação dos materiais. Então o tambor, o chapéu, eles vêm na forma nua e crua de como eles foram achados na rua. E por aí vai, tem de tudo, desde latinhas a isopor, plástico, rolhas e papelão. O artista é especialista em reaproveitamento e uso de materiais não convencionais em suas criações. E os adereços estão sendo produzidos em oficinas no Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação. A nossa tentativa talvez é colocarmos os adereços e as fantasias na sexta-feira, para que possa ser compartilhado com o cotidiano da cidade. Intervenções semelhantes já ocorreram em cidades como Bruxelas, na Bélgica, Campinas, São Paulo e Porto Alegre. A ideia é despertar a atenção da população e dos visitantes para a presença e relevância dos monumentos no cenário da capital. E a partir do momento que aquilo faz algum sentido, eu acredito que as pessoas tendem a não vandalizar, né, a ter um carinho maior por esse patrimônio. Então é uma das nossas ideias, sim, e a gente acredita que BH vai acordar colorida, fantasiada, cheia de vida. E quem vai receber os turistas no carnaval tem que estar bem preparado. Inácia Soares. Carnaval não é só folia. Carnaval é experiência para o consumidor. A festa popular, que já foi apenas tradição e que a gente pulava porque todo mundo pulava, ganhou esse novo sentido. Tanto o Belo Horizontino quanto o turista vão para as ruas porque querem viver algo novo e não apenas se divertir no feriado. É aí que mora a oportunidade para quem quer ficar bom em atendimento. Se o seu negócio estiver no trajeto dos blocos, prepare-se para ter dias bem ocupados. Para oferecer o melhor atendimento, você e sua equipe precisarão estar preparados. Atender bem começa por ter o que vender, então não pode faltar mercadoria. Folião parece que está com o tempo todo a perder e ele até pode ter mais paciência do que o normal, mas não se deixe enganar por aquela cara pintada e suada. Treine planos de contingência. E se faltar energia? E se faltar alguém da equipe? E se faltar troco? E se um imprevisto mudar o trajeto do bloco? Para dar conta de oferecer experiências incríveis ao consumidor, você precisa ser uma empresa acima da média. E de antemão eu desejo que você venda além do que programou. Que isso lhe ajude a ganhar fôlego para seguir 2017 trabalhando e que seu esforço ajude Belo Horizonte a ser uma referência em turismo de qualidade.
É isso aí, Nácia. Obrigado pelas informações. Lembrando a você de casa que amanhã não tem Jornal Band Minas, porque amanhã tem Champions League ou Liga dos Campeões, como eu gosto de falar. Eu prefiro falar em português mesmo. Então a gente não vai estar aqui amanhã não, só depois da manhã. É isso aí, a gente fica por aqui, mas antes vamos finalizar com as imagens das lindas quaresmeiras, para você que mora em BH poder curtir aí essas imagens e depois ao vivo, né? Presta atenção aí na cidade, gente, ela tá toda florida. Cadê as imagens? Olha essa aí, ó. É bom sempre a gente lembrar, né? Que essas árvores são como a vida da gente. Num determinado momento elas não têm flor nenhuma, mas quando a gente menos espera, as flores aparecem de novo e a vida continua. Enfeita tanta cidade, né? Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até quinta.